queridos, olha só, apesar de um crescimento menor da população, o censo indica aumento no número de domicílios do país, principalmente de residências vagas e para veraneio. A reportagem que você vai assistir agora é do nosso queridíssimo Vitor Moraes. Os dados do censo demográfico divulgados pelo IBGE apontam que em 2022 o Brasil tinha 91 milhões de domicílios, um aumento de 34% em comparação a 2010, quando existiam 67 milhões. De 2010 para cá, o aumento no número de domicílios do Brasil está relacionado ao crescimento expressivo de duas categorias: os domicílios vagos, aqueles que não tem ninguém morando, ou os de uso ocasional, ou também chamados de veraneio. Além do crescimento dos domicílios vagos e de uso ocasional, o aumento também é explicado por uma mudança nas estruturas das famílias do país. Marcelo Neri, diretor da Faculdade Getúlio Vargas Social, explica que a redução da fertilidade é o principal indutor dessa mudança. É verdade que é um aumento da longevidade da população que atua na direção oposta, mas eu diria que em 1970 cada mulher no Brasil tinha 5,8 filhos. No censo 2010 era menos de 2 filhos, 1,9, e a tendência é que você esteja abaixo da taxa de reposição populacional, o que explica esse baixo crescimento. Acho que esse talvez seja o principal fator. Alguns desafios ligados à habitação e saneamento continuam existindo no país, apesar da população ter crescido menos. Marcelo Neri explica que em 10 anos houve uma diminuição de meia pessoa por domicílio. Você tinha 3,5, hoje em dia você está se aproximando a 3 pessoas no domicílio. Isso, de alguma forma, resulta do próprio enriquecimento da população, mas também entram dados, escolhas conjugais, por exemplo, a estruturação de família. Isso são variáveis que o censo vai permitir estudar em maior detalhe quando ele estiver totalmente disponível. Mas eu diria que isso é uma mudança que já vem acontecendo há muito tempo e continua a acontecer. Essas famílias menores, muitos moradores morando sozinhos, o envelhecimento da população ajuda a explicar isso, mas a gente vai saber realmente os fatores por trás quando a gente tiver todos os dados em mão. As escolhas conjugais, a fertilidade das mulheres e a expectativa de vida são elementos centrais quando se fala no tamanho das famílias. As mulheres, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, acabam optando por ter filhos mais tarde, e os avanços da medicina permitem fazer essa escolha com mais segurança. E olha só, o Ministério do Planejamento e Orçamento liberou 380 milhões de reais para que o IBGE conseguisse concluir o censo demográfico de 2022. Assunto para a gente conversar com o João Vilaverde, que é assessor econômico da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Tudo bem, meu amigo? Você está me ouvindo bem? Bom dia a todos e todas, escuto perfeitamente. Perfeito. Como é que você vê essa questão orçamentária para o censo? Você poderia detalhar um pouquinho melhor a tua análise, a tua visão sobre isso? Nós estamos num caminho certo ou até pegando um gancho, assim, porque o Mano Ferreira adora falar de Bolsonaro, certo, Lucas Pavanato? O que você acha que seria a pergunta do Mano Ferreira para falar? Se Bolsonaro retirou o orçamento para o censo, certo? Isso aconteceu mesmo? Bom, vamos lá, Paulo, amigos e você que nos escuta. Eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, o que o censo poderia não ter sido, e segundo, o que a gente pode esperar daqui para frente. Eu vou começar de trás para frente. A reportagem que a gente acabou de escutar, de assistir para quem está assistindo, João, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, só me dá um minutinho para você que chegou agora. A gente está batendo um papo aqui com um dos assessores da ministra do Planejamento, Simone Tebet, João Vilaverde, conversando um pouquinho sobre a questão orçamentária do censo, e o João estava iniciando a explicação dele agora. Por favor, Simone João. Tebet é tudo. Ótimo, eu estava bem no começo mesmo. A reportagem que a gente escutou aqui da rádio estava completa, mostrando exatamente o que a gente tem de acesso de dados do Censo Demográfico 2022. Esse acesso ele vai aumentar. A cada 10 anos, a exceção foi agora, mas a gente já está consertando isso, a cada 10 anos, o IBGE faz o censo demográfico da população, divulga os primeiros números, o tamanho da nossa população, a quantidade de domicílios no nosso país, e a partir desses primeiros números ele faz divulgações específicas aprofundadas.
Até o final do ano, a gente vai ter acesso a todos os chamados microdados do censo demográfico. E vai no micro mesmo, em cada município, cada família, cada etnia, cada formação territorial do país. A gente está agora conversando sobre os primeiros dados, né? O que esses primeiros dados nos mostram? Primeiro, ele mostra que o Brasil cresceu. A gente tinha 190 milhões de pessoas em 2010 e temos hoje 203 milhões. Mas ele cresceu menos do que a gente imaginava. Eu digo a sociedade como um todo, imaginava que ele cresceria. Na realidade, ele cresceu a uma taxa menor que a metade da taxa de crescimento, pensando o censo de 2000 e o censo de 2010, né? Isso é explicado, e a gente está pensando, a gente está refletindo, todo mundo junto, por uma série de fatores. Um deles, a tendência mundial, né? Os países têm população que envelhece mais, as mulheres têm menos filhos, como a gente viu na reportagem, é isso mesmo. Então, isso era um pouco esperado. Em outra parte, o período histórico que a gente capturou nesse censo, de 2010 para 2022, a gente experimentou perturbações sociais e econômicas muito importantes. Isso reduziu ainda mais a vontade dos casais de colocarem crianças. A gente aumentou o número de trabalhadores que imigraram, foram embora do Brasil para tentar buscar trabalho em outros países, né? Isso também reduz a quantidade de pessoas que aqui estão. E para fechar, atendendo a tua pergunta original, Paulo, que eu fiz de trás para frente, como que foi essa questão dos 380 milhões de reais que nós, no governo, aplicamos no IBGE neste ano? O IBGE, ele sofreu muitíssimo. Isso é um fato. O IBGE estava preparado para fazer o censo de 2020, 10 anos depois do censo de 2010. Sempre foi assim, né? Só que aí veio a pandemia. Tudo bem, ninguém questionou, 2020 não dava para fazer. Aí o IBGE tentou fazer em 2021. Não foi dado orçamento, isso tudo fato, tá? Todo mundo pode pesquisar o que eu estou falando pelo Google. Em 2021 não foi dado orçamento para o IBGE fazer o censo. Não seria dado orçamento para o IBGE fazer o censo nem em 2022. Foi preciso uma liminar do Supremo Tribunal Federal forçando o governo anterior a inserir no orçamento de 2022, a LOA, o recurso para o censo. E ele inseriu o mínimo necessário. O IBGE teve que fazer o censo no limite do limite. Para fechar, Paulo, amigos e amigas que nos escutam e nos assistem, quando a gente tomou posse num domingo, 1º de janeiro, o censo tinha recenseado 180 milhões de pessoas e estimava, a partir dessas 180 milhões de pessoas recenseadas, que nós seríamos 207 milhões. Que isso é uma estimativa matemática a partir do que você não conseguiu recensear. Ou seja, faltavam 27 milhões de pessoas. Nossa Senhora. Se a gente anunciasse o censo ali nos primeiros dias de janeiro, ele seria um censo muito problemático, cheio de estimativas para tentar suprir os dados que não foram coletados. Não foi essa a decisão que a gente tomou. João, a ministra Simone Tebet... Só fazendo um complemento na tua fala, as pessoas às vezes elas não entendem a dimensão e a importância que é o censo no Brasil, né? Porque todas as políticas públicas que são feitas, elas precisam ter uma base, né? Elas precisam, então, sei lá, precisamos melhorar a educação no Brasil. Como é que melhora a educação no Brasil? Em primeiro lugar, entendendo o que é o Brasil, né? Entendendo quais são as dificuldades, o nível de pobreza. Então, essa é a base de tudo. Tudo. Problema de saneamento básico, saúde, educação, segurança pública, tudo você vai ter uma base de dados. Essa base é o que o João está tentando explicar um pouco para a gente aqui, que carecia. Imagina você começar um governo sem 27 milhões de pessoas, ou seja, qualquer tipo de política pública que seja feita com base nesse censo que ele estava mencionando, seria uma política pública fracassada, né? Basicamente é isso, né, João? E, Paulo, é exatamente isso, e eu complemento o teu comentário. Também políticas privadas, porque o censo demográfico, ele é, há 90 anos, a base fundamental de dados para a economia brasileira. Empresas privadas consomem o censo. Políticas públicas do governo federal, mas também de governo do estado, governo de prefeitura e também de terceiro setor. É a base fundamental. Você só sabe se a pessoa precisa do teu serviço, seja ele privado, seja ele público, se você sabe se ele precisa do teu serviço, você precisa daquela informação, onde que ela mora,
Quantos familiares estão naquele domicílio? Aquele domicílio é precário? Falta o quê? Como eu consigo entregar? Essa pessoa está muito afastada do centro, ela mora em zona periférica, como que é o transporte? Todas as políticas públicas e privadas usam o censo. Sim. A gente estava numa situação muito precária. Aqui eu estou falando a gente, todo mundo, tá? Quem está aí no estúdio, quem está nos escutando, onde quer que seja, no setor público e no setor privado. Porque a gente estava usando o censo de 2010 e estimando como estaríamos em 2022, 2023. Não deixava de ser uma espécie de chute. Na hora em que a gente atualiza o censo, deixa de ter estimativa, deixa de ter chute, é o que é. A gente sabe o tamanho de cada município e daqui a pouco, a partir das próximas semanas, a gente vai saber o tamanho de o tamanho do buraco, né? Se tem problema de saneamento naquele município XYZ, mas não tem naquele outro, se ali tem distribuição de água, mas não tem naquele outro, se ali, etc, 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 etc. Muito bem. Gente, nós batemos um papo aqui, conversamos com o João Vilaverde, ele que é assessor econômico da ministra Simone Tebet, a quem a gente faz aqui, João, também um convite para que ela venha aqui ao Morning Show o dia que ela puder, estiver aqui em São Paulo e poder bater um papo com a gente aí sobre todas essas questões, e vai ser muito bem recebida e principalmente tratada com respeito. Muito obrigado, viu, João? Volto sempre aqui. O João aí exemplificou bem a situação do censo 2022 para a gente, certo? Obrigado, João Vilaverde, participando aqui do Morning Show. Valeu, cara. Obrigado. Muito